Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero falar sobre relacionamento, mas não sobre casamento ou amizade, né? Relacionamentos interpessoais, mas sobre relacionamento com Deus. E quero partir do ponto crucial, inicial, quando se fala em relacionamento com Deus. Muitas vezes nós acreditamos mais num relacionamento intuitivo com Deus do que objetivo. Mas o que eu amo no Evangelho é que Deus estabeleceu a palavra dele. E a palavra dele é muito objetiva quanto à revelação de quem ele é, de como devemos nos relacionar com ele, como devemos nos relacionar com outras pessoas. Então, nada vem do subjetivo, né? Daquilo que eu sinto, daquilo que eu acho, mais do que objetivamente o Senhor revela sobre ele na palavra de Deus. Então, é muito evidente que se nós não lermos as Escrituras, nós teremos dificuldade em nos relacionar com Deus de maneira geral, ou estaremos nos relacionando com Deus imaginário, né? Um amigo imaginário. Outro dia eu vi um podcast de alguém muito famoso e a pessoa falando sobre o relacionamento dela, o trabalho que se mantém, mesmo tendo sido, né, se dizendo convertida, se manteve na mesma profissão, que tem a ver muito com questões mundanas. E ela, no meio ali da conversa, disse que tinha falado com Jesus aquele dia, tinha acabado de falar com ele. E eu achei muito interessante, porque às vezes esse Jesus que as pessoas dizem conhecer, na verdade é um amigo imaginário, né? Então tem muito amigo imaginário aí que chamam de Jesus, mas não é o Jesus das Escrituras. Então, quando a gente não parte desse princípio, nós estaremos construindo um Deus, né? Mas ler a Bíblia, a gente sabe que não é fácil, não é uma leitura comum, né? E a gente muitas vezes encontra dificuldade de manter esse relacionamento a longo prazo. Mas esse que é o ponto, meus irmãos. Tudo com Deus é relacional. E essa era a dificuldade do povo do Antigo Testamento. Eles achavam que Deus era ritual e não relacional. Então eles se preocupavam em executar aquilo que Deus tinha determinado. Não que isso seja errado, né? Mas eles olhavam isso como regras, como disciplina, né? E não como relacionamento. Então, quando Deus mandava oferecer algo, quando Deus estabelecia as festas, eles viam, né, muitas vezes como exigências de Deus e não Deus convidando para o relacionamento. E a gente passou isso, né? Essa cultura acabou de alguma forma também mudando a nossa ideia sobre Deus. Então, quando nós falamos de disciplinas espirituais, por mais que esse termo, né, seja amplo e útil para nós aprendermos sobre jejum, oração, discipulado, eu coloco o discipulado como uma disciplina espiritual, mas enfim, isso é assunto para depois. Quando nós usamos esse termo, a nossa mente logo é aquele fardo, aquela coisa pesada, a disciplina tem que... né? Mas, na verdade, isso a gente pode substituir por relacionamento. Então, às vezes, usar o termo disciplina, o que realmente a gente quer dizer ao falar sobre esses assuntos é de relacionamento. Deus quer manter um relacionamento constante comigo e com você. A questão é que Deus muitas vezes não se manifesta de maneira sobrenatural o tempo todo, né? E para a gente manter essa constância, a gente precisa utilizar os instrumentos que Ele nos deu. E a base, e o início, e o alicerce, e a raiz é a palavra dele. Então, não temos que ler a Bíblia para saber mais. A gente vive esse tempo que as pessoas ficam comparando e fazendo debates para demonstrar quem sabe mais, né? Ou quem conhece mais Bíblia, sobre Bíblia. Mas o fato de você conhecer sobre a Bíblia não quer dizer que você esteja conhecendo a Deus. E justamente aí entra a nossa dificuldade
Porque quando nós vamos ler a Bíblia é como se fosse uma disciplina de escola e que a gente precisa, né, passar na prova e estar pronto para responder ali as perguntas e mostrar que a gente conhece a Bíblia porque a gente lê. E a gente não tem a ideia da Bíblia como um relacionamento, como se nós estivéssemos conhecendo a Deus. Quando você tem a Bíblia como uma pessoa, isso é louco, mas quero que você entenda, Jesus é o Verbo encarnado, né, e a palavra é Ele. Então, quando você tem a Bíblia como uma pessoa, todas as vezes que você vai até ela, é como se você estivesse se relacionando com alguém e conhecendo a Deus. Então, abrir a Bíblia e ler edifica a minha vida, porque eu sei que eu estou conhecendo alguém. Então, quando eu leio uma história, é como se Deus estivesse ali contando uma história e aquela história revela algo sobre Ele, sobre a sabedoria, sobre o amor. Quando eu leio as instruções de Paulo, quando eu leio a sabedoria de Provérbios, enfim, todo esse caminho que as Escrituras nos mostram revela alguém, revela uma pessoa. Então, isso, quando a gente tem essa percepção sobre a Bíblia, muda totalmente, porque quando eu vou até ela, eu estou indo até uma pessoa, eu estou buscando conhecer uma pessoa, e isso torna tudo mais leve, isso torna tudo mais acessível, né? Não tão pesado, não com um fardo tão pesado. Isso entra muito naquilo que Jesus disse, que o fardo dele é leve, não no sentido que a vida cristã vai ser fácil, mas que ele não está exigindo de nós disciplinas, ele está exigindo de nós relacionamento, ou ele está buscando em nós relacionamento, e isso muda a sua vida de oração, muda a sua vida de igreja, muda a sua vida de discipulado, porque tudo vai terminar no conhecimento do Filho, no conhecimento de uma pessoa. Então a Bíblia, a oração, o relacionamento, o jejum, tudo isso vai se envolvendo em um centro convergido em Cristo, e aí você passa a ter uma pessoa, conhecer uma pessoa, ter uma pessoa com muito amor, que é Cristo, né? Então é isso que nós devemos nesse dia, nessa semana, buscar, né? Não só ser mais disciplinados ou mais constantes, mas entender que nós fomos feitos para nos relacionarmos com outras pessoas, mas principalmente com Deus, e a forma que nós temos para fazer isso é por meio das disciplinas espirituais, que vamos chamar de relacionamentos espirituais, que é a partir deles que nós conhecemos a Deus com mais profundidade. Então, olha a Bíblia desse jeito, veja como ela de fato é, e você vai ver que tudo vai mudar, e você vai ter uma constância maior, e o quanto é prazeroso conhecer esse Deus. Amém? Fica esta palavra, abra sua Bíblia, adote uma Bíblia, leve a sua Bíblia para onde você for. A Bíblia é mais importante que o seu celular, nunca se esqueça disso, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado ao conhecer e se relacionar e ter intimidade com esse Deus. Deus te abençoe, viu?